já preguei algo nesse texto aqui, e eu sempre procuro trazer uma visão de alinhamento, sabe? Um propósito de alinhamento para a igreja entender, né? Qual é a visão? O que Deus espera de nós? Onde Deus quer nos levar? Então eu separo isso aqui, eu quero falar a sua consciência, eu quero falar a sua mente, para que você compreenda o texto, compreenda o que aconteceu, o ensino de Jesus e aplique isso. Combinado? Você chegou lá em Lucas 10? Chegou? Agora nós vamos fazer a leitura no nome de Jesus. Eu peço que você aguce a sua atenção aqui. Olha só o que está escrito a partir do verso 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Responde Jesus. Como você a lê? Ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faz isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. E aconteceu estar descendo por aquela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus perguntando para aquele homem. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E aí Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, eu te agradeço essa noite, no nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela instrução, Senhor. Obrigado pelo conhecimento a nós revelado através desses textos, da profundidade desses textos, que quero, Senhor, que nós mais do que o conheçamos, mas que pratiquemos. Oh Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, ainda quando fraquejamos, ainda quando falhamos, ainda quando, Senhor, somos resistentes ao Teu comando e ao Teu ensino, ainda assim Tu não desistes de nós, e quer, Senhor, que através das nossas vidas, muitas outras vidas sejam igualmente abençoadas. Oh Pai, toma-nos nessa hora, Espírito Santo, tenha liberdade entre nós, fala conosco no profundo da nossa alma, responda as questões, dilemas, dores, angústia dos Teus filhos, orações feitas em secreto, em ambientes, Senhor, de dor, banhado a lágrimas. Oh meu Deus, derrama um bálsamo sobre a vida dos Teus filhos com a palavra que falaremos, que pregaremos. Usa, Senhor, a minha instrumentalidade, apesar de mim, fala com os Seus filhos e os abençoe nessa noite, no nome de Jesus, que a Tua palavra vai e produza o efeito para o qual está sendo enviada. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo, amém. Você diz amém? Irmãos, eu não vim pregar, eu vim te provocar hoje, vim te apurrinhar, vim chamar a sua atenção e falar com você sobre alguma coisa muito importante. A gente tem uma visão sobre a igreja de Jesus, a gente tem uma convicção acerca do que é a vontade de Jesus para a igreja, baseada em textos bíblicos, não na imaginação de alguém. Eu pessoalmente não acredito na igreja de Jesus, numa igreja que não forma discípulos. Se você observar, o texto bíblico chama membros de discípulos, porque não faz sentido nenhum alguém que simplesmente participa de um culto. Não é essa a lógica de Jesus. A lógica de Jesus, pastora Marinês, Deus abençoe, prazer receber a senhora. Então, irmãos, a vontade de Jesus nunca foi que nós participássemos de um ambiente, estivéssemos num lugar, participássemos de um culto.
A ideia de Jesus sempre foi que nós estivéssemos em uma igreja, não um lugar, uma igreja, e que nós fôssemos discípulos, estivéssemos sempre sendo ensinado e sempre ensinando. A lógica do reino de Deus é isso. Sabe, filosofia, irmão, você aprende, se alegra e guarda. Palavra de Deus você ouve, entende e pratica. Há uma diferença substancial. Assim que você aprende o Evangelho, assim que você entende, e assim que você começa a observar os frutos da transformação, fruto da palavra na sua vida, imediatamente o mesmo Espírito Santo que te convenceu, te empurra a multiplicar isso que você está recebendo. Essa é a lógica. Pastor, eu não estou sentindo esse empurrar do Espírito Santo. É porque alguma coisa ficou pelo caminho. Talvez uma má compreensão, talvez uma acomodação, talvez não foi ensinado. Alguma coisa aconteceu no processo. Porque não faz sentido, irmãos, alguém que está cheio de Deus, alguém que está transbordando na presença do Espírito Santo, não sentir vontade de fazer isto por alguém. Não faz sentido, não é a lógica. Sabe, o individualismo é a essência do homem caído. Pense nisso, Eva comeu aquele fruto porque ele era visivelmente interessante, é o que está escrito, ele parecia ser gostoso, também está escrito, e ele era apto para dar discernimento. Ela queria ser como Deus. Isso é o suprassumo do egoísmo, do egocentrismo. É pelo que eu quero, é pelo que eu vejo, é pelo que eu sinto, é pelo que eu desejo, independente das consequências disso. Essa não é a lógica cristã. A ótica cristã é renúncia, ou seja, eu renuncio o que eu quero, eu renuncio a alguns prazeres, eu renuncio a alguns desejos para poder viver a vontade plena e absoluta de Deus na minha vida. E ao mesmo tempo, contemplar, usufruir dos jardins de Deus e não ser expulso dele. A lógica é essa. A igreja tem uma ordem, um envio, uma razão de existir, irmãos. A razão de existir da igreja é indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os as coisas que vocês também têm aprendido. A igreja não é lugar de membro, a igreja é lugar de discípulo, que aprende e ensina. O texto que nós acabamos de ler é um texto célebre que revela, na voz de Jesus, esse interesse, esse intuito. O olhar do cristão precisa ser um olhar semelhante ao do samaritano. Um homem que se compadece, que se condói. Esse texto, ele está dividido em duas partes. E só para contextualizá-lo, eu vou te dizer. A primeira parte que nós lemos é um diálogo entre Jesus e um doutor da lei. O doutor da lei faz uma pergunta interessante para Jesus. Ele conhecia a Bíblia. Ele era um escriba. Esse homem, a profissão dele era escrever a Bíblia. Imagina, num tempo que não tem imprensa, que não tem como você reproduzir, como você vai numa editora e está lá reproduzindo Bíblias e Bíblias e Bíblias. Esse tempo não tinha isso, eram os homens chamados escribas, eles transcreviam manualmente o texto. Então esses homens eram profundos conhecedores do texto bíblico. E ele se apresenta para Jesus meio que tentando inquiri-lo, ou tentando pegar, como está escrito na palavra. Ele está querendo experimentar a Jesus. E ele faz uma pergunta para Jesus, fala: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu acho interessante a pergunta dele, irmão. Porque ele vai na essência, ele vai no cerne, ele vai no centro da questão. Ele não faz uma pergunta periférica, ele não pergunta como ficar rico. Pastor, Jesus, como eu faço para ficar rico? Jesus, como eu faço para ser bem sucedido? Ele não faz uma pergunta de um assunto periférico, na essência do relacionamento do homem com Deus. Ele vai no cerne, no centro. Ele pergunta: Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? A resposta de Jesus é magnífica. Jesus sabe que está falando com um homem que conhece o texto da lei. Ele pergunta: o que você tem lido? O doutor da lei, eu imagino que primeiro ele dá uma travada, dificilmente ele esperaria isso. Ele faz uma pergunta, Jesus faz uma pergunta para ele: o que você tem lido na lei? E aí ele prova que ele é um profundo conhecedor da Bíblia, da Torá, da lei, dos judeus, do Antigo Testamento. Porque ele faz um resumo de tudo.
separando dois textos. Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele saca essa primeira parte do texto, ele separa isso, fazendo um resumão. Ele separa essa primeira parte, que é Deuteronômio capítulo 6, e combina com Levítico capítulo 19, dizendo amar ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Ele faz uma combinação de dois textos essenciais e resume a ideia, a intenção, a essência da lei. Olha que coisa. Resume, o grande mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu fôlego, com toda a tua intensidade, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem, e depois amar o próximo como a si mesmo. Quando ele faz isso, irmãos, de alguma forma Jesus se interessa, fala assim, legal, sua resposta é muito boa. Aí Jesus faz a provocação que ninguém gosta de ouvir, né? Faze isso e viverá. Porque, irmãos, bom é a teoria, duro, você sabe, prega para mim, o duro é? Dá para melhorar, é? Jesus não questionou o conhecimento dele, mas aqui Jesus faz uma divisão. Eu até entendo a filosofia grega, mas não é disso que eu estou falando. Jesus está dizendo para ele, muito bom você conhecer o texto bíblico, muito bom você ter conseguido resumir em dois grandes mandamentos toda a lei, muito interessante, mas olha só, não é sobre isso que a gente está falando. Faz isso e viverá. Ele põe esse doutor da lei numa questão, num pé de constrangimento, e agora Jesus está colocando num desconforto. Enquanto a discussão era retórica, enquanto era sobre o conhecimento, sobre a letra da lei, estava dentro do campo de atuação do escriba. Mas não tem nada pior para o religioso do que dizer, faz o que você está ensinando, doidão. Aqui é improvisação minha, tá? Nova versão do Gustavo, ultra atualizada. Ô doidão, você está até falando bem da Bíblia, mas está faltando sabe o quê? Por isso ele é reconhecido, esse grupo religioso, fariseus, escribas, como o suprassumo da hipocrisia, que é aquele que sabe o que tem que fazer, porém não. Quem se encanta com o conhecimento, irmãos, é quem ainda não entendeu que o evangelho é prática de vida. A fé não é um conceito, não é um sentimento, a fé é uma obra realizada. Por isso Tiago provoca e diz assim, a sua fé, você tem fé? Tem, me prova pelas suas obras. Se você obrar segundo a fé, ninguém vai te perguntar se você tem fé, porque eles vão ver que você tem fé, e aí você será inquestionável. Agora, se você tem uma fé conceitual e não pratica, logo todos quererão saber, você tem fé? E você vai ter que justificar a fé que você tem, muito embora não pratique. Jesus está dando uma sacudida na religiosidade da época. E aí ele fala, se você viver, tudo bem. Esse homem fica tão constrangido que ele tenta sair pela tangente. Para não reconhecer que Jesus tinha colocado ele num cantinho, num estreito, dado uma sinuca de bico nele, ele resolve agora, tá Jesus, eu entendi, mas quem é o meu próximo? Ele tenta tergiversar. Ele tenta sair pela tangente, ele tenta escapulir, só que ele se coloca numa situação mais complicada ainda, porque Jesus aproveita essa arguição para apresentar uma parábola, uma história. E o objetivo dessa história, irmãos, é justamente revelar para ele e para outros que o ouviam, quem seria o próximo, quem seria aquele que agradaria a Deus de verdade, quem seria aquele que tinha entendido o que tinha lido, quem era aquele que estava disposto a praticar aquilo que tinha aprendido. Jesus aproveita. E a parábola é a parábola muito conhecida do bom samaritano. Uma observação importante sobre esse texto, antes de a gente ir para a parábola propriamente dita, é só para você entender como Jesus é interessante, inteligentíssimo e quando não deixa escapar nada. Se você observar, Jesus está sendo arguído, perguntado por um doutor da lei. Os doutores da lei, como falei aqui, eram conhecidos por sua hipocrisia. Eles eram bons de palavra, ruins de atos, de ações, né? Eles falavam bem, mas faziam pouco do que falavam. E eles se vangloriavam do seu conhecimento. O cristão não se vangloria do seu conhecimento. O cristão, ele entende, pratica obras e ele é honrado por suas obras, não por homens muitas vezes, mas por Deus sempre. Por isso tem uma coisa chamada galardão.
Deus fala, darei a cada um segundo as suas boas obras, segundo as obras que praticam. Então Jesus honra. Aquilo que a gente faz de certo é digno de honra diante de Deus. Mas os religiosos desse tempo não. O fariseu, o escriba, era aquele cara que falava, mas não fazia. Só que antes disso, irmão, se você der uma olhadinha na tua Bíblia, nós estamos em Lucas 10. Em Lucas 9, a partir do verso 51, tem um fato relevante, que coloca, além dos religiosos, dos fariseus e dos escribas, ele coloca também os discípulos na conversa. Porque eles estão vindo, irmãos, descendo de Jerusalém, e eles precisam passar por uma aldeia de samaritanos. Sabe assim, irmão, samaritano e judeu é tipo Fla-Flu, né? Corinthians e Palmeiras. Está entendendo? Não tem convivência, a coisa é difícil. São inimigos mortais. Embora irmãos, vindo de uma mesma raiz, eles são inimigos. Eles divergem quanto à questão religiosa, eles divergem quanto à questão política, eles divergem em todos os sentidos. Aonde tem que cultuar, aonde não tem que cultuar. Lembra de João 4? Jesus conversando com aquela mulher samaritana? Onde eu devo cultuar, Senhor? É nos montes, é no templo. Enfim, eles são inimigos. Jesus precisa passar na sua jornada por uma aldeia de samaritanos. Quando ele envia um mensageiro pedindo para passar pela aldeia, a resposta que ele recebe, não, aqui você não passa. João, o apóstolo, muito interessado em aparecer, fala, Jesus, já que eles proibiram que você passe por essa aldeia, vamos orar como Elias para que desça fogo do céu e consuma todos eles? Jesus, imagino eu, conjectura, dá um sorriso para ele e fala assim, meu amiguinho, você ainda não entendeu nada, nós não viemos destruir, nós viemos salvar, então nós não vamos destruí-los, vamos contornar essa aldeia de samaritanos e seguiremos viagem. Por que eu estou trazendo essa informação adicional para você? Para que você entenda o contexto agora do capítulo 10. Jesus está trazendo para a história que ele está contando nesse diálogo com os religiosos, mas ele está diante dos seus discípulos. Ele está trazendo que figura para o exemplo que ele vai dar? Um samaritano. Justamente aqueles que alguns momentos antes, alguns versos antes, os seus discípulos acharam que era digno de morte. Jesus agora está trazendo para o contexto, para a história que nós vamos contar, para colocar esse samaritano numa posição de destaque, justamente em relação aos judeus. Jesus está dando uma lição para os religiosos da época, mas também está dando uma lição para os seus discípulos. Então hoje, inevitavelmente, o Senhor está falando conosco aqui. Quem aqui é discípulo de Jesus? Deixa eu ver se você veio. Amém. Jesus está falando com os religiosos, sim, com o fariseu, com o escriba, sim, aquele que fala, mas não faz, sim, mas também está falando com aqueles que ouvindo estão tentando fazer, embora que de vez em quando dá uma erradinha, né? Era para ser misericórdia e a gente quer que chova fogo, não é assim? Mas Deus está falando comigo, está falando contigo. Nessa noite, através dessa parábola, ele começa a destrinchar. A história, irmãos, não é novidade para ninguém. Todo mundo aqui já ouviu, acho que a maioria, 99,9%, já ouviu a história desse fariseu, desse publicano. A história é simples. Tem um homem que está vindo, saindo de Jerusalém, indo para Jericó. De onde que ele está vindo? Da onde? Jerusalém, diga, Jerusalém. É importante o lugar de onde ele está vindo, porque dá um indício de quem seria ele. Ora, se judeu não costumava frequentar ambientes de samaritano, você acha que samaritano costumava frequentar ambiente judeu? Então dá uma indicação, este homem poderia ser um judeu, poderia não ser, né? Poderia ser um prosélito, como se chama aquele que é convertido ao judaísmo, de uma outra nação, mas que se converteu, poderia ser, mas ele está vindo de Jerusalém, seguindo direção a Jericó, muito provavelmente, é mais possível que ele fosse um judeu do que ser um samaritano. O samaritano estaria vindo de Jerusalém, não faria muito sentido. Dá um indício de que este homem que está nessa viagem, este homem é alguém mais próximo do judaísmo do que dos samaritanos, dos judeus do que dos samaritanos. Ele está vindo de Jerusalém a Jericó. De repente, nessa cidade, nesse caminho, que é um caminho realmente perigoso, ele se depara com alguns assaltantes. Esses assaltantes roubam tudo que ele tem. Esses assaltantes espancam ele, deixam ele como morto, semi-morto na beira do caminho. A Bíblia diz, e eu estou abreviando aqui para a gente economizar tempo, a Bíblia diz que por este caminho, onde estava esse samaritano, lançado no chão, jogado no chão, depois de ser humilhado, depois de ser roubado, depois de ser saqueado, depois de ser espancado,
está passando um levita, ou seja, um músico, alguém da religião, alguém de uma tribo especial. Ele passa o levita, na verdade passa o sacerdote primeiro, mas tanto faz a ordem, não importa. Ele, ao ver esse homem, ele desvia. Passa longe, finge que não é com ele e vai embora. O detalhe, irmãos, sobre a passagem do sacerdote e do levita, é que esses dois, eles estão passando ali aleatoriamente. A Bíblia cuida em dizer isso. Quer dizer que eles não estavam ali cumprindo nenhum propósito. Eles não estavam numa viagem oficial. Eles não estavam numa viagem de trabalho. Eles estavam passando ali ocasionalmente, meio que aleatoriamente, meio que passeando, né? Meio que não sei, não tem o que fazer, vamos dar uma passeada aqui. E eles passam naquele lugar. Eles não tinham um outro compromisso, um compromisso maior. Só que naquela mesma estrada, aonde o levita e o sacerdote se afastaram, fugiram daquele homem moribundo, possivelmente um judeu, um irmão, passando ali, se afastando, fingindo que não era com eles, sem socorrer, passa agora um samaritano. Só que esse samaritano faz tudo diferente. Quando ele vê esse homem moribundo, a Bíblia diz que este homem estava numa viagem e ele tinha um compromisso. Ele não estava de maneira aleatória, ele não estava de maneira ocasional. Ele estava numa viagem, ele estava preparado para uma viagem, possivelmente uma viagem de negócio, algo nesse nível. Ele está transitando. Quando ele vê aquela pessoa ferida, machucada, necessitada, ele paralisa, para o que ele está fazendo imediatamente. E ele começa a fazer algumas coisas. E aqui eu queria a sua atenção. Queria a sua atenção, irmãos, porque sinceramente, a gente tem algumas coisas para aprender com esse samaritano. Você vai dizer, pastor, por que essa mensagem no primeiro domingo? Porque, irmãos, ou a gente entende a missão que Jesus nos deu, ou a gente entende aquilo que Jesus espera de nós, ou a gente não consegue atingir o propósito de Deus na nossa vida, e quando a gente não consegue alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus, a nossa vida é uma vida infeliz, a nossa vida é uma vida limitada, as nossas conquistas são incompletas, porque ainda que a gente tenha uma conquista financeira, profissional, seja onde for, o nosso propósito, o nosso espírito, as nossas ações, a nossa prática está desalinhada do que aquilo que é a vontade de Deus. A primeira coisa que a gente precisa fazer é alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus para nós. Entenda isso. É interessante. Então Jesus conta essa história e começa a narrar os fatos. O que esse samaritano faz com esse homem necessitado? E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Porque eu tenho certeza que a vontade de Deus é que nós sejamos samaritanos na vida de alguns necessitados, que intencionalmente Deus fará cruzar os nossos caminhos. Não é ocasionalmente, não é sem querer, não é por acidente, não. Deus colocará pessoas moribundas, semi-mortas. Deus colocará pessoas necessitadas. Deus colocará pessoas em estado de necessidade. Deus colocará pessoas em sofrimento. Deus colocará pessoas com abalos, com problemas emocionais do seu lado, para que você sirva de samaritano na vida dessas pessoas. Deus conectará a você pessoas que serão chaves para o seu crescimento espiritual, profissional, familiar, mas também conectará com você, colocará do seu lado pessoas às quais você deverá servir com tudo que Deus tem dado, e ao final você os verá limpos, lavados, remidos, curados, batizados, prósperos no nome de Jesus. Veja, irmãos, escute isso. O comportamento do samaritano nos ensina. Alguém um dia me perguntou, pastor, eu queria ser um discipulador, o que eu faço? Eu falei, cuide de alguém. Aí ele disse, eu não sei cuidar, pastor. Eu falei, não sabe? Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, você tem filho? Tenho. Ele morreu? Não, está vivo. Por quê? Não, pastor, porque a gente cuida. Eu falei, você tem pai? Tenho. Está vivo ainda? Tá. E ele precisa da sua ajuda? Sim. Quando ele precisa, você sabe ajudar? Sei. Você cuida do seu pai? Cuido. Falei, então o problema não é você saber cuidar, porque cuidar você sabe. É que você só não colocou as pessoas necessitadas, os moribundos que você encontra no caminho, no mesmo patamar de importância do seu pai e do seu filho. Porque o dia que você fizer isso, você saberá cuidar deles. É porque de alguma forma a gente ainda tem olhado com indiferença.
para estas pessoas que às vezes te chamam, porque estão precisando de uma oração. Aí você faz aquela oração protocolar, sabe? Senhor, abençoe em nome de Jesus, amém. Vai embora para casa e você acha que aquela pessoa cruzou a sua vida por causa de uma oração. Escute, Deus colocou ela perto de você porque conta contigo para fazer o que fez esse samaritano. Quando o necessitado passa por nossa vida, irmãos, ele passa para nunca mais sair. Quando uma pessoa afastada cruza o seu caminho, Deus quer que você reconduza essa pessoa à igreja. Quando uma pessoa que não é cristã está do seu lado, ei jovem, adolescente, não é para ela te levar para as furadas não, é para você trazer ela para a igreja. Deus que conectou essas pessoas a você. Deus que colocou essa pessoa do seu lado, para que você ministre na vida dela aquilo que você tem recebido. Alguém aqui tem recebido coisas boas de Deus? Deus tem abençoado você? Deus tem enchido você? O Espírito Santo tem te visitado? Tem. O Espírito Santo tem te dado dons? Tem. Para que Deus tem feito isso? Porque Ele sabe que nos caminhos da vida, nas suas idas e vindas de Jerusalém, haverão pessoas necessitadas, as quais você deve cuidar, se empenhar, se preocupar e levar para o lugar certo. Nunca se tratará de uma oração somente. Eu te provo através da vida do samaritano. Vamos acompanhar aqui o que aconteceu? Você vem comigo aqui nesse desafio? Primeira característica do samaritano: Jesus quebra um preconceito. Quebra o preconceito de achar que quem tem fama de mal é mal. Jesus está dando um recado simples: é mal, é indiferente, é egoísta quem age com egoísmo. É indiferente quem age com indiferença. Não é quem tem o rótulo da indiferença. O samaritano era o pior tipo de gênio na imagem do judeu. Mas o que ele está dizendo: vocês judeus, que dizem que o samaritano é o pior tipo de pessoa na face da terra, estão ganhando deles no discurso, mas estão perdendo nas obras. Isso é para deixar a gente atento, irmãos. Porque não uma vez Jesus disse, através dos seus servos, que os de fora, que os não cristãos, que os que não confessam a fé, têm tido obras melhores do que as nossas. Não uma ou duas vezes, Deus nos chamou a atenção sobre isso. E muitas vezes nós somos ajudados por aqueles que nós devíamos ajudar. Que muitas vezes nós estamos vivendo de alguma forma que não é exatamente aquela que Deus desejou para nós. Que nós temos considerado as coisas, ou levado as coisas, ou a vida das pessoas de uma maneira leivosa, sabe, descomprometida, de maneira irresponsável. O Senhor está convidando a gente a observar o comportamento do samaritano na história que Ele conta. E esse samaritano, irmão, se você me permitir, eu vou pensar algumas coisas que ele fez. Nós estamos lendo, se você está com a sua Bíblia aberta ainda, em Lucas 10, está aí aberto ainda? Se você está em Lucas 10, você vai ver que eu vou narrar aqui. O que eu vou narrar, tá, está a partir do verso 30, ele está contando a história. E a partir do verso 34, ele começa a dizer o que o samaritano fez. E aqui é uma lição de discipulado para nós. Quem aqui já entendeu a importância de ser discipulado por alguém e de discipular alguém? Você já entendeu isso? Você já entendeu que a sua vida depende disso? Sua vida cristã depende disso? Pastor, como que eu deixo de ser membro? Você precisa virar um discípulo, você precisa aprender com alguém, você precisa de alguém para te ministrar, para te ensinar, para te desenvolver, para sentar contigo e te mostrar a solução bíblica para as coisas que você está vivendo. Mas ao mesmo tempo, você também ministra isso sobre a vida de outras pessoas. Nós não somos membros de uma igreja, nós somos discípulos de Cristo, discípulos de pessoas e discipulamos pessoas. O samaritano, quando ele se depara com aquele homem, irmãos, ele está numa viagem de trabalho. Eu suponho que ele está indo para um compromisso importante. Ele para o seu burrico, desce do seu burrico, talvez comprometendo o horário que ele pretendia chegar. Ele desce e vai amparar aquele homem. O texto diz, irmãos, que ele vai lá, naquele homem, no verso 34, aproximando-se, o que ele faz? Curativos nas feridas. Aplicando o quê? Óleo e vinho. Primeira coisa que ele faz é o seguinte: observei alguém necessitado, alguém que está na beira do caminho, alguém que está precisando de ajuda. A primeira coisa que ele faz, ele tinha suprimento. Todo bom samaritano, irmãos, tem suprimento. Todo bom samaritano tem o que ministrar na vida das pessoas, você está entendendo? Todo bom samaritano tem uma bolsa com os remédios espirituais para abençoar a vida de alguém.
Todo bom samaritano não sai de casa sem os seus olhos, porque pode ser que haja alguém pelo qual ele deverá abençoar, ministrar, cuidar, orientar, dar uma palavra de esperança, dar uma palavra de conhecimento, dar um conselho. O cristão nunca sai de casa sem a sua maletinha de ferramentas, porque ele pode precisar ministrar isso sobre a vida de alguém. O samaritano, quando vê aquele homem, ele tinha uma malinha de ferramentas. Repita após mim, ele tinha uma malinha com seus remédios. Pode até ser que era para causa própria. Vai que na viagem perigosa que ele fazia, ele poderia precisar para ele mesmo, mas ele estava disponível com aquilo que ele tinha para ele, aquilo que ele estava procurando para ele, o que ele estava buscando para ele, ele estava pronto para entregar para as pessoas. Quero dizer algo para você aqui, se você quiser, recebe. Não há a possibilidade de você, crente, lavado, remido no sangue de Jesus, não ter a sua mala de remédios, de óleo, de vinho para ministrar sobre a vida de pessoas necessitadas. Eu quero profetizar na sua vida: não faltará o óleo, não faltará o azeite, não faltará o curativo, não faltará o esperadrapo, não faltará a gás espiritual, para que você ministre sobre a vida de pessoas que estão num estado de necessidade. Não faltará uma palavra de aconselhamento, não faltará uma mão estendida, não faltará uma oração, não faltará o empenho para entrar numa campanha da vitória com alguém que está sofrendo, não faltará a disponibilidade sua para mandar uma mensagem no WhatsApp, sentindo a falta de alguém que cultua contigo e que está um tempo sem vir na igreja. Não faltará em você recursos, porque eu creio que Deus ministrará sobre a sua vida e te dará o suficiente para você, mas também o suficiente para você ter em reserva, para aplicar na vida de pessoas que Ele mesmo colocará no seu caminho, para que você possa ajudá-las, no nome de Jesus. Não vai faltar óleo, não vai faltar azeite. Oh, meu irmão, em nome de Jesus. Ai, pastor, é que eu estou doente, o senhor pode me orar? Posso, mas a minha pergunta é: você já se orou? E pastor, eu posso? Ai, Jesus. Você não pode não, pô. Quem falou que você pode? Você deve. Desculpa o grito, para te provocar mesmo. Você deve. Ai, pastor, estou orando tem 2 semanas, 1 mês. Pastor, eu já orei, o senhor pode orar? Claro que posso, eu estou aqui para isso. Não estou me furtando não, em nome de Jesus, irmãos. Pastor, o senhor me atende para me dar um conselho? Claro. Já leu a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre essa decisão que você precisa tomar? Porque o Espírito Santo que fala comigo, irmãos, não tem privilégio nenhum, tá? Fala com você. E o mesmo Espírito Santo que te dará discernimento, base bíblica para decidir o que você precisa decidir, também te dará fundamento, base bíblica e inspiração para abençoar a vida de pessoas que estão em dúvida sobre questões essenciais. Eu nunca digo que ninguém tem que fazer nessa igreja, mas eu mostro a Bíblia. Ó, a Bíblia fala isso. Certa feita, um tio meu, dorme no Senhor, não era cristão, estava quase morrendo, estava numa situação muito delicada. Eu moro aqui em São Paulo, claro. Minha irmã mora no Rio, minha família mora no Rio. Esse meu tio estava querendo aceitar Jesus, veja isso. E aí minha irmã me liga: Gustavo, você precisa vir aqui. Eu falei: o que houve? É que meu tio quer aceitar Jesus. Eu falei: tu não é crente não? Não, mas eu posso? Você não pode, você deve. Minha mãe está aí, tá? Junta com ela, impõe as mãos sobre ele. Profetiza cura, profetiza saúde. O que Deus colocar no seu coração, abre a boca e fala. E ora, liga na terra a conversão do nosso tio, porque a Bíblia diz que o que ligardes na terra será ligado no céu. E se ele morre amanhã, ele morre salvo, porque você se permitiu ser um instrumento na vida dele, no nome de Jesus. Que história é essa de que tem que chamar alguém para fazer? Deus te deu suprimentos, Deus te deu óleo, Deus te deu azeite. Ministra sobre a vida das pessoas necessitadas que cruzarão o seu caminho.
Além do suprimento, Deus te deu ousadia, Deus te deu coragem, Deus te deu autoridade para interferir no mundo espiritual, para impor mãos santas, para orar, ungir com óleo. Deus te autorizou a fazer. Toma posse disso, no nome de Jesus. Pastor, o que eu falo para quem eu vou discipular? O que você aprendeu, o que você ouviu. Irmãos, nós somos corajosos para tantas coisas. Chega nessa hora, surge um temor, um medo, uma preocupação. Não, irmãos. Você é o bom samaritano desse tempo. Escuta, lá no teu trabalho, você é o bom samaritano lá. Pastor, lá é treva, mas tu está lá, então é luz. Tá difícil, pastor? Tá, mas você vai vencer, é só insistir. Porque não tem escuro forte, tem luz forte. O escuro é escuro. Amém ou não amém? A luz não, a luz pode ser fraca, pode ser forte. Se está fraco, busca mais. Mais eletricidade, mais energia, mais força, para que você esteja cada vez mais forte, e influenciando cada vez mais aquele lugar. Logo, aqueles que riem da tua fé, que riem de você quando você vai para o banheiro para orar, que riem quando você faz a tua oração antes de comer, essas pessoas vão pedir oração pelos pais, pelas mães, pelas pessoas doentes na família. Amanhã elas vão reconhecer a autoridade que Deus te deu, porque pode ser que sejam elas um dia na beira do caminho, sofrendo, precisando de ajuda, e você estará com o seu cinto de suprimentos para abençoar a vida deles, no nome de Jesus Cristo. Esteja pronto, 2025 será um ano em que Deus te usará como nunca usou, para abençoar a vida de pessoas. O teu trabalho não será mais o mesmo, você será uma influência definitiva naquele lugar, você vai mudar o ambiente onde você mora, o teu prédio não vai ficar do jeito que está, não vai continuar essa bagunça, porque você chegou lá e está levando o teu cinto de suprimentos para usar no nome de Jesus. Você está autorizado. Pastor, o Senhor me autoriza? Quem sou eu para autorizar? Jesus te autorizou. Ele diz: a mim foi dado toda a autoridade. Jesus está dizendo: a mim foi dada toda a autoridade. Agora vai, prega o evangelho a toda criatura, impõe mão sobre os enfermos, expulsa demônio. Vai, não tem demônio que vai ficar de pé diante de vocês não. Ô pastor, eu tenho medo. Substitui o medo pela autoridade, revista-se espiritualmente e avança, irmãos, no nome de Jesus. Deus te deu tudo que você precisa. Você quer ser boca de Deus na vida de alguém agora? Vira para essa pessoa que está perto de você, diga para ela assim: Deus te deu tudo que você precisa. Deus te deu tudo que você precisa. Deus te deu tudo que você precisa. Vira para o lado, fala com alguém com autoridade, voz de profeta. Deus te deu tudo que você precisa, e deu para você abençoar a vida de necessitados. Diga para ele: Deus te deu o que você precisa, mas Deus te deu também para abençoar a vida de necessitados. É para a sua vida, é para necessitados. É para a sua vida, transborda, é para necessitados. É na sua vida, transbordou, necessitados. Deus te capacitou, Deus te encheu, Deus te ungiu para que você impacte essa geração nesse tempo. Não haverão necessitados no caminho por onde você passar, porque você estenderá a mão para todos, no nome de Jesus. Eu creio muito nessa palavra. Não só isso, esse homem, depois de ministrar, ele desce do seu cavalinho, seu jumentinho. O homem estava semi-morto. Ele primeiro trata, você está entendendo, irmãos? Entenda essa sequência. A sequência não é ocasional, ela é intencional. Encontrou o necessitado primeiro, tenho compaixão, me condoí, parei. Não sou indiferente, eu sou crente. Crente não pode ser indiferente, porque ele não foi tratado com indiferença. Jesus não foi indiferente à minha dor, nem à sua. Por que você vai ser, ou eu vou ser indiferente à dor dos outros? Que espécie de cristianismo é esse? Não, o crente não é indiferente. Você já viu, se condoeu, parou. Antes de transportar, isso é interessante, curativo, óleo. Primeiro ele cura as feridas, irmãos. É uma palavra, é a oração, é aquilo que você pode fazer. O samaritano tinha o que fazer. Ele tinha a palavra de ânimo, ele tinha a palavra de esperança, ele ministrou. Depois que ele pôs curativo naqueles ferimentos, naquelas feridas, ele agora pega esse homem e põe no seu burrico. Você está entendendo o burriquinho dele lá? Agora ele está andando,
para a hospedaria. E o necessitado está indo no burrico. Eu vou repetir. Ele está andando, mas o necessitado está no burrico. Irmãos, as coisas que Deus nos deu têm um propósito maior do que nos servir. O que Deus nos dá, quando dá, Ele está pensando naquilo que nós faremos com aquilo que Ele deu. E o quão capaz de abençoar as pessoas nós seremos com aquilo, seremos de ajudar as pessoas, os necessitados que estão perto da gente, com aquilo que Deus tem nos dado. Olha, deixa eu te falar um negócio, o seu carro é seu para usufruto e conforto da sua família. Mas essa vaga sobrando aí é inexplicável quando você vem para a igreja. O que está faltando para você colocar algum necessitado e transportar para cá? Nem estou falando para você vir andando e para você vir de carro. Porque ele fez isso. Ele falou, vai com o meu carro que eu vou de Uber. Vai no meu carro que eu vou de ônibus. Eu estou forçando o texto ou aconteceu isso? Estou forçando o texto? Não, ele vai andando. E coloca lá. Porque ele entendia a dor do necessitado. E ele precisava transportar esse rapaz para um lugar, essa pessoa para onde ele receberia melhores cuidados, maiores cuidados. Então ele pega o carrinho dele, o burriquinho dele, coloca o necessitado no burrico e ele está andando do lado carregando. Ele leva com o seu animal esse homem para a hospedaria. No seu próprio meio de transporte, ele coloca o necessitado e o leva para um lugar onde ele poderia receber melhores cuidados. Eu não sei se você já entendeu, mas onde você acha que é essa hospedaria? Ninguém quer arriscar? Tem uma bala Juquinha ali para quem acertar. Sete Belo. Você lembra? Big. Para onde você acha que ele levou essa pessoa? Para a hospedaria. O que seria a hospedaria? Coloca no carro dele e leva para a... Mas percebe uma coisa? Por favor, me dá sua atenção aqui, olha só. Não deixa nada te distrair agora. Primeiro ele faz o quê? Primeiro que ele faz, pode falar. Você entendeu? Compaixão, ministra, remédio, palavra, incentivo, abraço. Irmão, você não tem noção o poder de sarar, de curar de um abraço. Abraça, mostra que é importante. Coloca no seu meio de transporte. Não falou assim, vai lá na igreja que eu te encontro lá, não. Ele falou, eu passo aí e te busco. Você está entendendo, irmão? Hoje você vai comigo. Está com dificuldade de vir, eu passo aí e te pego. Não tem problema não. Está entendendo? Ele traz para a igreja. Mas antes ele ministra. Quando ele chega na igreja, ele entrega o necessitado para uma pessoa. Quem é? Entregou para o hospedeiro. Diga, hospedeiro. Quem você acha que é o hospedeiro? Quem é o hospedeiro? Bala Juquinha. Tem uma bala Juquinha lá no final. Quem é o hospedeiro? Pastor. Ele está entendendo. Ele falou assim, eu tenho uma quantidade de possibilidades, eu tenho um limite. Mas eu conheço um lugar onde esse necessitado pode ser tratado completamente. Ele leva primeiro para o lugar, e lá chegando no lugar procura o hospedeiro, que é a pessoa que pode de fato contribuir. Só que aí é interessante, irmãos, atenta para isso aqui. Olha o processo, olha o discipulado, irmãos, olha o que está acontecendo. Primeiro cuida, se importa, depois cuida, depois leva para o lugar, depois apresenta, coloca perto do hospedeiro, que é alguém que pode cuidar. Aí ele diz algumas coisas, ele fala assim, olha, o hospedeiro, deixa eu te falar um negócio. Fica com ele, toma conta aí, que agora ele é problema seu. O que está escrito aí? Vamos ler? Você não fala aí, o pastor está inventando. Olha lá, verso 36. Olha o 10:36, o que está dizendo? Perdão. 35. Diz assim, no dia seguinte, separou o quê? 2 denários. E entregou ao hospedeiro dizendo, o que ele diz? Cuide desse homem. E se você gastar algo mais, farei quando eu voltar. Ele está dizendo, pastor, diferente do exemplo que eu dei aqui, cuida, porque eu vou, mas eu volto.
Quando eu digo, olha, quem Deus faz cruzar o seu caminho, nunca mais sai da sua vida, é isso aqui, ó. Pastor, toma aí, cuida e cuida direito. Pastor, não acredito que você não foi visitar essa pessoa. Como que você pode fazer isso? Eu falei, você não foi por quê? Ele não é responsabilidade minha, ele é responsabilidade... dá para melhorar, irmão. Ali no esboço vai ser baixinho, mas eu vou forçar aqui, vai aumentar um pouquinho. Ele é responsabilidade... Nunca mais um necessitado que cruzou o seu caminho sairá da sua vida. Mas não vai sair só da sua não vai sair da minha também. Porque aqui é o lugar que Deus separou, preparou, para nós cuidarmos dos moribundos, dos necessitados que cruzam o nosso caminho. Não só você, porque você sozinho você não tem tudo suprimento. Mas também não só o hospedeiro, o pastor sozinho. Nós juntos cuidaremos das pessoas que Deus colocar perto de você, para que você seja um bom samaritano na vida deles. Ele se preocupa tanto, que ele fala, eu estou indo, mas toma 2 denários, está entendendo a oferta? Toma 2 denários, para que você cuide desse necessitado. Só que eu vou voltar, e quando eu voltar você me diz o quanto você precisou gastar. Diga, precisou. Eu não sei se esse homem era rico ou pobre, irmão, não está escrito. Eu sei que 2 denários eram 2 dias de trabalho, ele pagou 2 diárias. Deixou como garantia e falou assim, olha pastor, olha hospedeiro, você vai cuidar dele durante esse, porque eu não posso deixar de ir no compromisso que eu tenho. Mas olha só, eu vou voltar, e quando eu voltar, não vai ser só para eu me hospedar, não vai ser só por eu passar, não vai ser de maneira indiferente não, eu quero saber quanto que você gastou e mais, se faltou alguma coisa, pode gastar que quando eu voltar eu pago. Sabe o que esse homem está dizendo, irmão? Entenda isso aqui, em nome de Jesus, quando você pegar isso aqui, esse homem está dizendo, não sei se ele é rico ou é pobre, mas não importa. O que ele está dizendo é o seguinte, hospedeiro, olha só, não é segundo a minha possibilidade, é segundo a necessidade dele. Aqui saiu um glória, mas vou repetir, vou melhorar aqui para ver se sai um glória lá atrás. Escute isso aqui, ele está dizendo assim, o hospedeiro, eu sei que ele tem necessidade. Não é segundo a minha possibilidade não, é segundo a necessidade dele. Se precisar gastar mais, pode gastar, porque eu venho aqui e cubro. Viu? Sabe o que é interessante, irmãos? Eu quero que você entenda isso. Eu não sei se ele tinha mais dinheiro. Eu sei que 2 denários ele tinha, eu não sei se ele tinha mais do que isso. Agora uma coisa eu tenho certeza, ele entendeu que aquele homem, se aquele homem tinha necessidade, ele seria capaz de suprir. Se aquele homem precisava, ele seria capaz de suprir. Eu quero dizer isso para você, irmãos, em nome de Jesus, pega aí se você quiser. Olha só, Deus te dará recursos. Eu vou repetir, Deus te dará recursos para suprir a sua necessidade, mas para também suprir as necessidades das pessoas necessitadas que cruzarão o seu caminho. Irmãos, às vezes a gente não compreende por que Deus fala, olha, eu quero te abençoar, eu quero fazer passar pela sua vida a necessidade das pessoas, eu quero que você seja um supridor da necessidade dos outros. Deus diz, eu quero que você empreste, não tome emprestado. Deus está dizendo, eu quero te dar os recursos necessários. Não é para ostentar com falsas ilusões, não é para gastar com a destruição da sua família, mas para o conforto do seu lar Deus te dá, mas junto com isso, para que você seja um canal de bênçãos na vida das pessoas. Irmãos, eu creio que a necessidade daquele moribundo, daquele necessitado, sendo suprida, haveria recursos na mão do bom samaritano, para suprir as necessidades dele, porque Deus cuidaria disso. Eu estou profetizando, quem quiser pega, Deus vai dar para você e vai sobrar para você abençoar os outros. Só não seja uma cisterna, irmão. Não seja uma cisterna. Porque tem pessoas que Deus dá, isso é para você, isso é para abençoar. Aí o que ele faz? Aí fala para o hospedeiro, seu hospedeiro, era 2 denários, eu vou te dar 1, se vira. Aí Deus diz, por causa disso não vai ter para ele nem para você. Amém ou não amém, hein? É duro, mas é verdade, irmãos. Quando Deus abençoa pessoas, Ele usa pessoas. E a gente ora para que Ele use você. Porque isso resultará em bênção para a sua vida e também, ao mesmo tempo, bênção para pessoas. Por isso que a gente ora sempre aqui, Senhor,
faça passar pela vida dos teus filhos, dos crentes dessa igreja, toda a riqueza necessária para o crescimento da igreja na face da terra. Aí Deus te dá o recurso, você faz o quê? Finge que não é contigo. Aí Deus fala, tudo bem, então vou fechar a porta do recurso. Eu não estou inventando, irmão, está escrito. Segundo a necessidade eu te dou. Ele diz, eu volto. O compromisso é meu. A preocupação também é minha. Irmãos, eu estou aqui, olha só, se você precisa de um coach, eu não consigo te ajudar. Pastor, conhece um coach bom? Não conheço, mas deve ter, tem coach bom aí, tem gente boa, gente correta, é uma profissão, irmão. A América é muito conhecido. Nós temos pastores da nossa igreja coach. Eu não sou coach, eu sou pastor. Se você precisar de um pastor, eu posso te ajudar. Se precisa de um coach, eu te indico alguém. Pastor, eu preciso de um médico, eu não sei receitar remédio. Eu nem gosto de tomar remédio, não sei tomar, não é que não está errado, tá? Eu não sei receitar, eu não sei. Porque pastor vira tudo, né? Não, eu não sei receitar. Agora, se você precisar orar, eu vou orar com você até Deus te curar. Eu creio no milagre. Pastor, eu preciso de um pastor, estou aqui. Preciso de outra coisa, não estou aqui. Não sei ser. Se você tem pessoas necessitadas, se você é uma pessoa que precisa de ajuda, você não vai faltar pastor na sua vida não, irmão. Porque eu vou atrás de você onde tiver que ir. Eu entro na necessidade que tiver que entrar. Pode trazer os necessitados da sua vida, que estão perto de você. Porque eu não vou me furtar a minha responsabilidade de pastor, não. Eu sou pastor para estar do lado, para andar do lado, para me preocupar de verdade. Pode trazer. Pastor, mas não quer ser membro da igreja. Irmãos, eu trabalho para o reino de Deus, não trabalho para a ADFEC. Eu sou pastor da igreja, mas eu trabalho para o reino de Deus. Eu estou aqui para ganhar vida para Jesus. Para de bobeira, não é isso. Não estamos aqui fazendo uma defesa de placa. Eu amo a minha igreja. Mas não estamos fazendo defesa de placa. Eu estou aqui, faço atendimento de um monte de gente que não é da igreja. Porque eu não posso ver uma pessoa doente, enferma, necessitada, com um casamento indo à bancarrota e fingir que não é comigo. Eu quero ser um bom samaritano, não um sacerdote, um levita, que parece que é, mas não é. Eu quero ser. Você crê nisso, no que eu estou dizendo? Deus colocará pessoas perto de você, irmãos, para que você ajude. Eu creio nisso no nome de Jesus. A palavra de Deus fala assim, ó, carregai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Se preocupe com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que está perto de você. Ministre o que Deus tem dado para você, abençoa pessoas, abra o seu entendimento para compreender que a vida é muito mais do que eu e você somente. A sua necessidade, irmãos, Deus está cuidando enquanto você cuida das necessidades de outras pessoas. Nunca faltará óleo sobre a sua cabeça enquanto você tiver mãos estendidas para ungir a cabeça de outras pessoas. Nunca faltará recursos na sua vida enquanto você entender que você é um duto, ele é um cano, um tubo por onde passa a graça, a provisão, o poder de Deus para alcançar outras pessoas. Não seja um reservatório de coisas boas, não. Você precisa ser um canal, um lugar por onde flui as coisas boas de Deus que tem sido ministradas sobre a sua vida. Quem você vai cuidar esse ano? Qual é o discípulo que você vai conduzir ao batismo esse ano? Com quem você vai se importar? Quem é que você vai orar? Por quem você vai fazer uma campanha da vitória? Ou nós vamos fingir que não tem pessoas necessitadas perto de nós, para dizer que é evangélico, mas não se comportar como cristão? Do que adiantava ser filho de Arão para o sacerdote, se ele não obedecia ao Deus de Arão? Do que adiantava ser da tribo de Levi, tribo separada para ministrar o templo, se ele não se comportava como Deus de Levi? Nós não somos crentes nominais, irmãos. Aqui é uma igreja de discípulos de Cristo, cheia da presença do Espírito Santo. Deus tem te enchido e feito transbordar, para que você transborde na vida de pessoas, para que você impacte a vida de pessoas, para que você marque a vida de pessoas, para que você pegue pessoas que Deus vai colocar perto de você, vai carregar no colo como uma criança, até que ela tenha condições de andar, até que ela tenha condições
condições de andar sozinha. Você vai pegar casamentos arruinados, destruídos e despedaçados. Você vai se importar com esse casamento porque Deus se importa. Você vai conduzir essas pessoas, você vai ministrar essas pessoas, você vai pagar nem que seja um cachorro quente para esse casal, para ter a oportunidade de falar de Jesus para ele. E lá na frente você vai comemorar um casamento que estava destruído, mas que agora está restaurado. Porque você se importou. Porque você se importou. Porque você se importou. Porque você se importou. Aconteceu porque você se importou. Você crê nisso? Quem está disposto a viver essa experiência nesse ano, em nome de Jesus? Não queremos crentes nominais. Somos crentes porque praticamos aquilo que está escrito, aquilo que Jesus ensinou. Irmãos, eu creio que nós viveremos um novo tempo. 2025 é o ano, é o melhor ano da sua vida. Você pode profetizar isso sobre a sua vida? Diga assim: 2025 será o melhor ano da minha vida. Agora você vai ser boca de Deus para a vida de alguém. Pode, se não tiver ninguém perto de você, aponta, dá um jeito, fala assim: ó, esse ano 2025 será o melhor ano da sua vida. Esse ano 2025 será o melhor ano da nossa vida, no nome de Jesus. Eu não sei, meus irmãos, eu tenho certeza de uma coisa. Eu creio, tenho certeza, haverão diversidades, haverão desafios. Talvez você chorará algumas lágrimas, mas nenhuma delas suplantará o plano de Deus, as promessas de Deus e aquilo que Ele já separou para que nós vivêssemos nesse ano de 2025, no nome de Jesus.